Fala galerinha, beleza? Vamos hoje fazer a correção aí da atividade de unidades de comprimento, parte 1, certo? A primeira questão diz o seguinte: observe o exemplo e decomponha as seguintes medidas. E aí ele deu um exemplo aí: 6,5 metros é igual a 6 metros e 45 centímetros. E quer que faça isso, a mesma coisa, com as demais alternativas. Para ajudar vocês, o que eu aconselho? Vocês fazerem a tabela das unidades de medida: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E, para facilitar ainda mais, vocês vão colocar esses valores nas respectivas casas. Por exemplo, a letra A, 3,25 metros. Então, você tem que saber que a vírgula tem que estar na casa da unidade. Então, ó, 3, na casa do metro e cada um dos demais algarismos nas casas seguintes. E aí, como é que eu vou fazer a leitura? Vou começar com a parte da vírgula, 3 metros é a unidade, e vou ler os próximos números com a unidade em que termina. Então, ficaria 3 metros e 25 centímetros. Seria a resposta da letra A. A letra B, mesma coisa, ó. A vírgula vai ficar na casa dos quilômetros, cada algarismo em uma casa, e vou fazer a leitura: 1 quilômetro e os demais 650, aí vou olhar onde termina, metros. Então, 1 quilômetro, 650 metros. Letra C, da mesma forma, a vírgula vai estar no metro, cada algarismo em uma casa da tabela, e aí você vai ver que começa no metro e termina no centímetro. Então, seria 5 metros e 40 centímetros. E, por fim, letra D, no metro, a vírgula, 6,5 e termina no hectômetro. Então, 6 quilômetros e 5 hectômetros. Então, essas são as respostas aí da primeira questão. A segunda questão, ela é bem simples. Diz o seguinte: dado o exemplo, represente as medidas abaixo. Agora, ela está desmembrada, certo? Ó, 6 metros e 32 centímetros, e quer que represente como um número só. Então, o que ele fez aí? Ó? A unidade é o metro, então ele botou a vírgula no metro e os demais depois da vírgula. Então, 6,32 metros. O centímetro vai colocar? Não, só a casa em que a vírgula está. Então, aqui, 25 metros seria como? Como não tem centímetros, ficaria 25,0 metro. Letra B, 4 metros e 50 centímetros. A vírgula fica no metro, então 4,50 metros. Letra C, agora começa com quilômetro, então a vírgula é no quilômetro. Então 3,250 quilômetros. E letra D, 50 centímetros. Então observe que a vírgula vai estar no centímetro. Então é como se não tivesse o metro, então ficaria 0,50 metros ou só 50 centímetros, que é a mesma coisa. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários ou no nosso grupo aí da nossa sala de aula, beleza? Vamos para frente. A questão de número 3 já é um probleminha. Diz o seguinte: a distância que um motociclista precisa percorrer é de 6,5 km. Isso aqui é o que ele precisa. Só foram percorridos 3,8. Ele não percorreu os 6,5 km, só percorreu 3,8 km. Quantos metros ainda falta percorrer? Observe que o que ele precisa está em quilômetro, o que ele já fez está em quilômetro, e ele quer saber o que falta em metros. Então, o que é que nós vamos fazer nesse tipo de questão? Primeiro, nós vamos ver quantos quilômetros faltam. Você vai fazer o quê? Uma subtraçãozinha aí, ó. 6,5 menos 3,8, que dá 2,7 quilômetros. Só que ele quer a resposta em metros. Então, vamos transformar. Novamente, vamos fazer uso aí da tabela. Vamos distribuir esses algarismos na tabela. Observe que a unidade é quilômetro, então a vírgula tem que ficar no quilômetro. 2, quilômetro e o 7 na próxima casa. E aí ele quer transformar para metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula lá para o metro. E as casas que ficarem em branco entre os números e a vírgula, eu vou preencher com zero. Ó. Levei a vírgula lá para o metro e ficaram duas casas faltando, que eu acrescentei o zero lá no decâmetro
e o 0 também lá no metro. Então isso aí se equivale a 2.700 metros. Alternativa correta, letra C. Beleza? Tranquilo? Quarta questão, também problema. Diz o seguinte: Helena comprou 4 metros de fita decorativa que será cortada em pedaços de 25 centímetros. Quantos pedaços serão obtidos? Observem que a fita maior está em metros e os pedaços vão ser de 25 centímetros. Então, observe que são duas unidades diferentes. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa é transformar tudo na mesma unidade. Eu vou transformar tudo para metro ou tudo para centímetro. O que eu aconselho a vocês é transformar da maior unidade para menor. Quem é maior, metro ou centímetro? É o metro. Então, eu vou transformar de metro para centímetro. Então, vamos novamente usar a tabela. 4 metros, então a vírgula vai ficar no metro, e eu quero transformar em centímetro. Então, vou deslocar essa vírgula lá para o centímetro e preencher as casas que ficarem em branco com 0. Então, ó, vou acrescentar 2 zeros, um no decímetro e outro no centímetro. Então, esses 4 metros, eles equivalem a 400 centímetros. E agora, eu vou fazer uma divisão, porque será dividido em pedaços menores. Então, vamos pegar esses 400 centímetros e dividir por 25. Fazendo a divisão, ó, aqui do lado, nós vamos encontrar 16. Então, serão 16 pedaços, letra D. E para finalizar, nosso último problema aí, a questão de número 5, que diz o seguinte: Luciano comprou 3 metros de tábua para fazer banco. Só que ele só utilizou 2,6 metros, ele não utilizou tudo. Então, quantos centímetros de tábua sobrou? Ó, observe, a tábua maior está em metros, o que ele usou também está em metros, só que vai sobrar uma parte que ele quer em centímetros. Então, nós vamos ter que transformar. Só que, novamente, do mesmo modo da terceira, primeiro eu vou fazer a subtração de metro por metro, para ver quanto sobrou em metro. Então, vou pegar esses 3 metros, vou acrescentar vírgula 0, para ficar vírgula embaixo de vírgula, e vou subtrair o que ele gastou, que foi 2,6. Quando você faz essa divisão, você vai perceber que vai sobrar 0,4 metros. E aí nós vamos transformar isso aí para centímetros, porque ele quer em centímetros. Então, novamente, fazer uso da tabela. A vírgula vai estar no metro, 0, lá na casa do metro, e o 4 no decímetro. E aí, como a gente quer transformar para centímetro, eu vou deslocar a vírgula para o centímetro, para a casa do centímetro, e completar com 0. Ó. Vai sobrar a casa do centímetro. Então, eu acrescento 0. E esse 0 da frente, ele não significa nada, né? Não é significativo. Então, 0,4 metros equivale ao quê? 40 centímetros. Então, ele faz a pergunta: quantos centímetros de tábua sobrou? Então, resposta: sobraram 40 centímetros ou 0,40 metros. Tranquilo? E com isso, galera, nós finalizamos a correção da nossa atividade. A atividade que foi passada aí na última aula. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, como já falei, ou mandem lá no nosso grupo. Beleza? Então, com isso eu me despeço de vocês. Fui, aquele abraço, tamo junto, é nóis. Fui!